aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje a gente vai falar sobre deixar a vida mais leve e aprender a rir de si mesmo. Eu não sei como é pra você, mas pra mim é muito difícil não me levar a sério. Eu sou uma pessoa que, por natureza, é séria, é rígida. Eu tenho muita dificuldade em me desapegar de coisas que eu fiz, que eu falei e que pra mim pareceram errados, que eu senti vergonha depois, sabe? Eu queria ser diferente. Justamente por isso eu tô trazendo essa pauta aqui, porque talvez você seja como eu e se identifique. Então vamos discutir isso, como que a gente consegue não se levar tão a sério e aproveitar melhor os momentos e as coisas da nossa vida, né? E para começar, eu queria falar assim que não se levar tão a sério não tem nada a ver com você ser irresponsável, né? Eu acredito que não é sobre jogar tudo pro alto e fingir que os problemas não existem, que tá tudo lindo e good vibes. É sobre nem tudo precisar ser tão duro, dramático, sabe? É saber que a vida tem momentos em que a gente pode rir, em que não precisa levar ao pé da letra, sabe? Que tem coisa ridícula que vai acontecer, tem coisas que a gente pode olhar de uma forma diferente. Tem uma frase da Brené Brown que fala muito, né, que o perfeccionismo é uma armadura e ele nos impede de ser visto. E eu acho que o perfeccionismo é o que faz a gente não conseguir muitas vezes trazer essa graça, esse bom humor para nossa vida. Porque a gente quer que tudo saia como a gente pensou, que nada dê errado. E aí isso faz com que a gente fique mais na defensiva e não consiga rir muitas vezes das coisas que na verdade só seria uma história engraçada porque deu errado, sabe? A gente vai construindo uma versão de nós tão preocupada em acertar o tempo todo, de ser alguém que a gente esquece de relaxar, a gente esquece de ser uma pessoa desapegada, sabe? E eu falo isso muito por conta de como eu me sinto. É uma coisa muito interna minha, que eu preciso realmente trabalhar isso. E talvez você que esteja ouvindo também. Então, é meio que um trabalho em grupo, né? Vamos tentar não se preocupar tanto, porque, querendo ou não, muita coisa na nossa vida é impermanente, né? A impermanência faz parte da vida. E às vezes, quando a gente se apega às coisas e aos nossos erros, isso dói, isso prejudica a nossa saúde mental, isso prejudica os nossos relacionamentos, as nossas amizades, as questões familiares, né? Então, aprender a olhar esses pequenos momentos, esses acontecimentos de uma forma mais leve é muito importante. Ter a consciência de que a seriedade, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, que pelo menos que eu preciso trabalhar. E eu fui tentar, né, revisitar aqui as minhas memórias e as minhas vivências, e eu percebo que desde muito nova eu tenho esse sentimento dentro de mim de me martirizar quando eu errasse, quando, sei lá, eu não tirasse uma nota boa, ou eu não conseguisse fazer algo que eu queria, e eu ter isso, sabe, de ficar me punindo às vezes, né? E eu vejo hoje o quão necessário é eu desenvolver essa capacidade de não me levar tão a sério. Eu sinto que é uma das coisas, acho que talvez que eu mais precise nesse momento da minha vida é isso. Conseguir encontrar um equilíbrio nisso, de não ser irresponsável, mas também não ser responsável demais, entende? Eu fui ler sobre signos, né? Porque muita gente fala que isso é culpa do meu signo. De eu ser assim. Eu sou de Capricórnio, pra quem não sabe. E assim, as características predominantes do signo de Capricórnio são as seguintes. Escuta aí: responsabilidade, disciplina, pragmatismo, ambição, lealdade, pessimismo, rigidez, crítica, frieza, dificuldade de lidar com erro. Ou seja, talvez a astrologia tenha uma resposta pra mim, né? Mas brincadeiras à parte, eu sinto que tem muito
né, do meu signo aí, na minha forma de lidar com a vida e com os meus erros e com as coisas que acontecem. Mas também eu queria, né, falar que a vida já é tão exigente da gente, né? A gente tem boleto para pagar, a gente tem as expectativas da nossa família, a gente tem as nossas próprias expectativas, a gente tem a pressão para parecer feliz e parecer um ser humano saudável. E se a gente não encontrar espaços pra gente rir de si mesma, tudo pode ficar muito mais complicado do que já tá, né? Porque se você ficar o tempo inteiro ruminando na sua cabeça todas as coisas que no dia anterior ou nos dias anteriores deram errado, o que você não fez, o que você deveria ter feito e não conseguiu, vai dar ruim. Uma hora a conta vai chegar e não vai ser legal. Então, eu queria, né, trazer aqui algumas coisas que eu encontrei de como a gente pode cultivar o bom humor e transformar a nossa vidinha assim numa coisa mais gostosa. E o que eu encontrei aqui é que a gente precisa reconhecer a impermanência das coisas na nossa vida. Que mesmo que a gente errar, esse erro vai passar, entendeu? Trabalhar o senso de humor também ajuda a não se levar tão a sério. Adotar uma postura mais flexível e aberta a novas perspectivas. Aprender com o outro também. Às vezes você tem uma pessoa que te inspira, né? Que é mais leve, que consegue rir de tudo, bota bom humor. Talvez conviver mais com essa pessoa, entender como ela consegue fazer isso também, né? Te ajude. E aceitar que coisas acontecem e que você, sei lá, cometeu uma gafe, um mico, e no momento ali você vai ficar se julgando, vai ficar com vergonha. Ou você pode rir. É isso, é olhar a vida de duas perspectivas. Você pode ficar com vergonha e depois ficar se cobrando, ou você pode ficar com vergonha, mas você ri. Você tem esses dois pontos aí. Você escolhe. É meio que uma escolha própria, né? Acho que a gente vai aprendendo conforme a gente vai lidando com esses momentos. E eu queria aqui deixar um convite, que é, da próxima vez que você, sei lá, cometer um erro, tropeçar nas palavras, ou perceber que você fez uma coisa que não saiu como planejado, lembra de rir. Pensar que aquilo foi um ponto, mas que tem outras coisas pra vir depois, entendeu? E aí você, sei lá, transformar isso numa história. Eu acho que o que funciona muito pra mim é tentar transformar aquilo numa história engraçada. Porque quando você vai contar pra outra pessoa, às vezes você consegue rir. Tipo, naquele momento ali que aconteceu, você pode ficar, né, achando ruim, mas depois, se você transformar numa história, vai ser algo engraçado que você vai ter pra contar. Então eu acho que pensar por essa perspectiva é muito legal. E assim, falando sobre mim, eu sinto que os momentos em que eu consigo me levar menos a sério, assim, é quando eu tô viajando e tô conhecendo pessoas pela primeira vez, sabe? Quando aquela pessoa não me conhece direito, eu consigo ser essa pessoa mais leve, né? Consigo expor o lado que eu quero, que a pessoa conheça meu. E aí, sim, eu consigo ter essa conexão mais, assim, genuína e menos rígida, menos cobrança comigo mesmo. Isso seja numa praia, num bar, num passeio, sei lá, que você vai fazer, né, numa viagem, aí você conhece outras pessoas ali. Então eu sinto que são nesses momentos que eu consigo trabalhar isso dentro de mim. Mas, no geral, assim, as pessoas que me conhecem, os meus amigos, os meus familiares, sabem que eu sou uma pessoa muito séria e que preciso aprender a até ser menos. Às vezes até as pessoas falam, nossa, mas você parece tão séria. E eu não queria parecer. Eu ainda tô aprendendo, tá, galera? Então, vou melhorar, prometo. E eu acho que a gente aprender a rir tira um peso muito grande das nossas costas. Então, tipo, aprender a rir, conectar com outras pessoas, te devolve para um lugar mais real e mais gentil. Acho que quando a gente aprende a não se levar a sério, a gente consegue ser mais gentil com nós mesmos. É isso. Se você gostou desse episódio, deixe seu comentário aqui. Se você está ouvindo no Spotify ou no YouTube, não sei. Mas deixa aí o seu comentário para eu saber o que você achou. Compartilha com quem você achar que precisa ouvir isso. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau!